Glória a Deus, a paz do Senhor. Eu sou o Diácono Júnior de Melo, do Ministério de Adoração Jesus Expresso. Estamos aqui mais uma segunda-feira para adorar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós viemos a trazer uma palavra de Deus ao encontro do seu coração, uma palavra que venha edificar a sua vida, que venha te fortalecer, que venha nos alimentar espiritualmente, pois a palavra de Deus ela é o nosso alimento diário. Por isso, todos os dias nós devemos meditar, devemos clamar a Deus, devemos ler, dedicar tempo à leitura da palavra de Deus, dedicar tempo à meditação da palavra, guardar a palavra, esconder a palavra dentro do nosso coração, assim como diz o salmista, para não pecar contra ti, contra Deus. O salmista diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E para esconder, guardar essa palavra no nosso coração, nós precisamos dedicar momentos como esse que nós estamos dedicando agora para a meditação da palavra. Momentos individuais de leitura também é importante, por isso eu deixo esse desafio para você, que você consiga no seu dia, no seu ritmo de trabalho, no meio das suas atividades, você consiga separar um momento especial, seja pela manhã ou à noite, no momento que você possa parar e ler alguns versículos bíblicos, meditar na palavra, pedir a Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Senhor, como que eu posso melhorar a minha vida? Como que eu posso direcionar a minha vida de acordo com a tua vontade? E pedir para que o Espírito Santo possa nos guiar e nos dirigir. Quando nós meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo começa a nos guiar, começa a nos dirigir, nos mostrar qual caminho nós devemos ir e qual caminho nós não devemos ir. E aí a vontade de Deus se torna perfeita para a nossa vida, A vontade de Deus se concretiza na nossa vida de forma boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Não é verdade? Porque Deus ele tem o melhor para os seus filhos, nunca o pior. Deus quer que você usufrua do melhor dessa terra, mas para conquistar e usufruir do melhor dessa terra, o segredo está aqui, na palavra de Deus. O segredo está aqui, na Bíblia Sagrada, para que você possa usufruir do melhor dessa terra. O segredo está em meditar na palavra, ser guiado, ser dirigido pela palavra de Deus, pois ela tem versículos para cada momento da nossa vida. Ela tem conselhos, salmos de louvor e adoração, ela tem conselhos em provérbios, para cada dificuldade a qual estamos passando, e ele vem nos aconselhar e nos dirigir. E quando nós dedicamos momentos diários para meditar nessa palavra, durante o momento de dificuldade que ocorre repentinamente na nossa vida, durante a tempestade, durante os desafios que aparecem no nosso dia a dia, esses versículos, essas palavras vêm à nossa mente como uma salvação, e nós nos agarramos àquela palavra, e é ali que nós encontramos a solução para o momento de crise ao qual você possa estar passando. Por isso eu quero meditar agora lá em 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, cujo título é Tesouro em Vaso de Barro. Tesouro em vaso de barro. A Bíblia Sagrada fala que nós somos como um vaso, ela nos compara a um vaso de barro, em que Deus ele vem e enche esse vaso. E esse vaso ele pode ser cheio por Deus ou pelas coisas do mundo. Vai depender da nossa escolha, Vai depender daquilo que nós queremos, de como nós vamos dirigir a nossa vida. O nosso vaso aqui comparado na Bíblia Sagrada é como o nosso coração, E o que você tem colocado no seu coração, O que você tem guardado no seu coração? A vingança, a raiva, o ódio, o rancor, ou a esperança, a vida eterna,
o amor ao próximo, a paz em Cristo Jesus, que só Ele pode nos proporcionar. O que você tem guardado no seu coração? O que você tem guardado nesse vaso de barro? Ao longo da vida, nós às vezes armazenamos nesse vaso coisas ruins que ocorrem, alguns traumas, algumas bagagens que vão se acumulando e vamos enchendo essa bagagem com lixos tóxicos ao longo dos anos na nossa vida, e nós deixamos aqueles lixos guardados ali naquele vaso que é o nosso coração, escondido ali, né? E num momento onde menos esperamos, esse lixo vem lá do fundo do vaso e vem à tona. Vem nos trazendo o medo, a decepção, a angústia. E o que você tem guardado dentro desse vaso? Será que nós temos guardado lixos, traumas do passado, traumas da nossa vida, ou nós temos guardado o perdão para usar na hora certa? Nós temos guardado bons conselhos para aconselhar ao próximo? Será que nós temos guardado nesse vaso os dons do Espírito que Deus nos deu e estamos usando esses dons ao qual Deus nos deu, ou estamos escondendo esses dons no fundo do vaso? Vamos meditar na palavra de Deus e entender muito bem isso. O que o apóstolo Paulo quis dizer sobre tesouro em vasos de barro. Qual tesouro que tem escondido desse vaso que é você, desse vaso que sou eu? Por isso, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, fala assim a palavra de Deus: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Vamos analisar essa primeira parte, esses 2 versículos, né? Em que o apóstolo Paulo ele inicia dizendo que tem esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada. Ou seja, o apóstolo Paulo, um homem sábio, um homem que conhecia toda a lei, né? Conhecia muito bem a lei, um homem conhecido e que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, em que Jesus aparece para ele naquela estrada de Damasco, onde ele vem a reconhecer, a aceitar a Jesus e ter um encontro com Jesus. Ele se humilha aqui, né? E fala que o ministério dele é segundo a misericórdia de Deus. Não é segundo o seu conhecimento humano, não é segundo a sua força, a sua sabedoria, segundo aquilo tudo que ele tinha adquirido de conhecimento. Não que nós não devemos adquirir conhecimento, não é isso que quer dizer, mas ele não atribui a isso somente a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a unção que ele tinha, não ao conhecimento dele, mas segundo a misericórdia de Deus. O ministério dele era segundo a misericórdia que foi dada por Deus. E ele continua dizendo, não desanimamos. Ele incentiva aquele povo, aquela igreja a não desanimar. Pelo contrário, que eles deveriam rejeitar as coisas ocultas que trazem vergonha. No meio da igreja de Coríntios estavam ocorrendo algumas coisas que eram contrárias à vontade de Deus, que não eram de acordo com a palavra de Deus, e a igreja estava os membros da igreja estavam meio abalados diante daquilo. E ele fala isso, que as coisas ocultas que trazem vergonha, os pecados que estavam em oculto, né? As coisas ocultas que nós escondemos nesse vaso que é o nosso coração, sabe? As coisas do passado, aquele pecado que está lá no fundo do vaso, né? Aquela falta de perdão, aquele rancor, aquele ódio, aquele medo, aquela angústia que está lá no fundo do vaso e que trazem vergonha,
sabe? Que vem à tona somente quando nós estamos sozinhos, pois quando nós estamos no nosso quarto sozinho é onde realmente nós nos identificamos, né? Realmente mostra quem nós somos realmente. É quando nós estamos sozinhos no seu quarto, né? Então ele fala que as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele fala que não deve adulterar a palavra de Deus. Então Paulo ele fala sobre as pessoas que não entenderam ou não creram na palavra de Deus. Ele atribui esse efeito à atuação de Deus, né? A atuação do Deus desta era, o inimigo que tem bloqueado o entendimento dos incrédulos. Né? Vamos continuar aqui. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Ele diz aqui que nós não devemos adulterar a palavra de Deus, dar um jeito na palavra para que a palavra venha se adaptar ao Deus deste século, às coisas desse mundo, às práticas desse mundo, aos desejos carnais desse mundo. Não, mas não devemos adulterar a palavra de Deus. Mas nós que devemos nos adaptar à palavra, não a palavra nos adaptar a nós, não a palavra nos adaptar se adaptar à nossa vontade. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Está no versículo 2 isso. Vamos seguir no versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês. Desculpe. Por causa de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O apóstolo, ele reconhece que os maravilhosos frutos do seu ministério é resultado da pessoa do Espírito Santo que atua nele. Mas ele tem pago um preço para isso. O apóstolo Paulo ele mostra para essa igreja que a atuação do Deus deste século, do inimigo, tem bloqueado o entendimento dos incrédulos, né? Então ele fala que o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem. Ele está encoberto para aqueles que ainda não enxergaram a Jesus, não reconheceram a Jesus como seu único Salvador. O apóstolo Paulo ele mostra que existe um bloqueio, que o Deus deste século ele cegou o entendimento daqueles que não creem, para que não se lhe resplandeça a luz da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Ele mostra que não devemos dar jeito na palavra, dar um jeitinho na palavra, não, mas devemos permanecer na palavra de Deus e nos adaptar à palavra, adaptar a nossa vida à palavra de Deus. Reconhecer que a palavra de Deus é o manual de vida do cristão. Nós devemos seguir de acordo com a palavra, não dando jeito. Não importa se você não consegue seguir a palavra em plenitude. Isso ninguém consegue, pois todos nós somos homens carnais aqui nessa terra. Todos temos pecados, todos cometemos falhas, cometemos erros, né? E nós nunca vamos conseguir chegar a essa estatura do varão perfeito, pois somente na glória de Deus que nós vamos chegar à plenitude, nós vamos vê-lo face a face, em si nós seremos santificados, o nosso corpo carnal será santificado, à imagem e semelhança de Deus, e seremos transformados por Cristo Jesus. Mas Deus quer ver o nosso esforço, Deus quer ver a nossa força de vontade, Deus quer ver
aquilo, o nosso coração, Deus sonda o nosso coração. E quando Ele sonda o nosso coração, Ele vem pela graça dEle, pela misericórdia, pelo amor, e começa a transformar esse vaso de barro, e moldar esse vaso, segundo a vontade dEle, e começa a encher o vaso de barro com os frutos do Espírito Santo, os frutos da vontade dEle. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele não prega segundo a vaidade dele, ele não prega segundo a sua vida, ao seu eu. Tantas pessoas, né, algumas pregações que eu já presenciei, em que pregam a respeito de si mesmo. Né? Eu tenho sabedoria, eu sou o cara, eu sei isso, eu sei aquilo, eu já agi dessa forma, eu fiz isso, né? Querendo exaltar a si mesmo, exaltar o seu eu, exaltar a sua vontade, colocar toda a sua vaidade, né? Toda a sua vaidade diante do púlpito. O apóstolo Paulo, ele fala que ele não fala de si mesmo, mas ele fala de Jesus Cristo. Ele foi ali, ele está claro isso na mente dele, ele expõe isso, que ele está ali para falar de Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós, a igreja sadia, a igreja sarada, veio a essa terra para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho simples, o Evangelho de amor, o Evangelho da graça de Deus. Não o Evangelho que venha se moldar à vontade do mundo, que seja moldado aos seus desejos, mas o Evangelho que venha transformar o homem, transformar a criatura em um novo ser. Pois sem arrependimento não há transformação, não há salvação. Sem o arrependimento em Jesus Cristo, né, não há a salvação em Deus. Pois ele diz, arrependei-vos, né, que nós devemos se arrepender e ser batizados. Nós devemos se arrepender dos nossos pecados, se arrepender. E o arrependimento não é somente quando aceitamos a Jesus, mas é um arrependimento diário, todos os dias. Quando nós nos arrependemos, colocamos diante de Deus as nossas atitudes, os nossos atos que foram contrários à palavra de Deus, nós estamos fazendo uma reflexão daquilo que nós fizemos errado para não fazer novamente. Nós vamos refletir a nossa postura com o próximo, a nossa postura com o nosso semelhante, né? Como nós estamos agindo no nosso dia a dia, para que nós possamos mudar os nossos hábitos e evoluir e crescer a cada dia. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o verdadeiro arrependimento em Cristo Jesus. Ele continua dizendo que das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. No versículo 7, o apóstolo Paulo ele continua dizendo que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Então ele nos compara a um vaso de barro. E por que usa esse termo vaso de barro? Para que a excelência do poder venha de Deus e não de nós. É um vaso simples de barro, que nada pode fazer, mas quando é cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, ele é usado. Então você que é um vaso de barro, você que se humilha diante do Senhor, seja ousado na presença de Deus, seja usado na presença de Deus, diante do poder de Deus. Em tudo, no versículo 8, ele continua dizendo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Quando vem
quando vem a tribulação, quando vem a tempestade, quando vem as dificuldades, nós não devemos ficar angustiados, né? Não devemos ficar angustiados. Por mais que venha o medo, mais que venha as situações difíceis da vida, num momento de angústia, nós devemos lembrar dessa palavra, que no meio da tribulação não devemos ficar angustiados, porque somos vasos de barro, porém cheios do poder de Deus. Quem determina sobre a nossa vida é o Senhor Jesus. Ele dirige a nossa vida, Ele governa, Ele que direciona, Ele que te escolheu desde o ventre da sua mãe, Ele que te elegeu, Ele que fez que você estivesse aqui hoje para ouvir essa mensagem. Ele te trouxe para parar nesse momento e ouvir essa reflexão, esse versículo bíblico. Ele te trouxe aqui, fez você parar, porque você é um escolhido por Deus. Você é um vaso de barro diante da presença de Deus. Um vaso, por mais que você sinta menosprezado, por mais que a angústia esteja batendo ao seu coração, mas que você olhe para o seu interior e só veja coisas, às vezes ruins, lixos, essa bagagem, né, que você carrega do passado. Deus quer transformar esse vaso e fazer de ti um vaso novo para que seja cheio do poder dele e você possa dizer que mesmo diante da tribulação eu não fico angustiado, porque eu sou cheio do poder de Deus. Continuando no versículo 8, ele fala: ficamos perplexos, porém não desanimados, né? Perplexos diante da injustiça do mundo, perplexos diante das coisas que não andam de acordo com o que nós planejamos, perplexos diante das situações, das adversidades da vida, porém não desanimados, não desanimamos, porque sabemos que quem está conduzindo todas as coisas é Cristo Jesus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Somos perseguidos, porém não abandonados. O nosso Deus, Pai Celestial, não nos abandona. Somos derrubados, porém não destruídos. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi chicoteado, foi derrubado, foi impedido de levar a palavra de Deus, foi preso, porém ele declara que ele não foi destruído, porque a herança dele está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque a salvação dele estava no alto, ele olhava para o alto, que é em Cristo Jesus. Levamos, no versículo 10, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Ele já fala sobre se crucificar a sua carne, assim como Cristo morreu na cruz, nós devemos crucificar, né? Matar os nossos desejos, a nossa carne. Então ele compara a crucificação de Cristo com a crucificação dos nossos desejos carnais, das vontades dos homens, né? Da carne, que levam à destruição. Lógico, vontades essas que não são de acordo com a palavra de Deus, né? São contrárias à palavra de Deus. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, se torne abundantes em ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele nesse versículo 4, né, ele declara que tudo é pela graça de Deus.
que o ministério dele é baseado na misericórdia de Deus, não de acordo com a sua sabedoria, que a palavra que ele ministra, que aquilo que ele declara, que ele fala, é a respeito de Jesus, não a respeito do seu próprio eu. Ele fala também que muitos não conseguem entender a graça de Deus, como hoje, né? Porque de maneira astuta o inimigo ele age para roubar a semente da palavra do coração dos ouvintes, né? E sobre isso, né, o Senhor Jesus ele fala de maneira muito clara na parábola do semeador, né? E Paulo, ele declara que ele não adaptou a mensagem de forma que ela ficasse mais fácil ou atraísse mais pessoas a Jesus. Pelo contrário, ele mesmo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2 e 3, que não usou nenhuma forma de engano, nem torceu a palavra de Deus. Ele anunciou o evangelho de maneira clara e expositiva, né? Enquanto ministros, enquanto pregadores da palavra, esse é o nosso dever, anunciar a palavra de forma clara, anunciar a palavra de maneira que as pessoas entendam, não distorcendo a palavra com coisas ocultas ou coisas que estão usando de versículos isolados para tentar montar argumentos que venham prender pessoas aos nossos desejos ou prender pessoas até mesmo através do medo, através da angústia, usar disso para atrair a atenção de pessoas de maneira a aprender essas pessoas e não mostrando a graça de Deus, não mostrando o sacrifício de Jesus na cruz por amor a vidas. Jesus morreu na cruz por amor à sua vida, porque ele amou a você, porque ele te ama, porque ele quer te proteger, porque ele te guarda. E a graça dele já está manifesta sobre a sua vida. Basta você tomar posse disso, tomar posse da graça de Deus, tomar posse do amor de Deus e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregar a sua vida a Jesus, estar congregando, conforme o apóstolo Paulo diz que não deixeis de congregar, como é de costume de alguns, mas antes nós devemos estar unidos com o corpo de Cristo, ouvindo a mensagem de Deus, para que o inimigo não venha roubar essa semente do nosso coração e possamos ser moldados segundo esse vaso de barro, na presença de Deus, cheios do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo ele diz que ele não usou nenhuma forma de engano para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Ele não torceu a lei, ele não torceu a palavra de Deus, ele anunciou o evangelho de maneira clara, de maneira objetiva, né? E cada um de nós devemos anunciar esse evangelho, né? Levar esse evangelho e guardar o nosso vaso de barro, o nosso coração diante da presença de Deus nesse mundo. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, nós precisamos resistir às pressões, não desanimar, não perder o controle, né? E como nós vamos fazer isso? Como que nós vamos estar firmes na presença de Deus? Através do manual de vida cristã, que é a Bíblia Sagrada, através da palavra de Deus, através da unção do Espírito Santo, através da graça de Deus, estar congregando, estar unido junto com os irmãos, se fortalecendo em Cristo Jesus, estar em comunhão com uma igreja. Por isso eu te convido que você venha estar em comunhão com uma igreja, esteja congregando, não vire uma pessoa sem igreja, somente ouvindo pela internet. A internet é muito boa, um meio de comunicação em que podemos levar a palavra de Deus, mas eu incentivo a você que venha procurar uma igreja mais próxima da sua casa, esteja congregando. Se você desejar também, esteja indo ali em Botafogo, no Rio de Janeiro, na Rua Real Grandeza, 358, Casa 30, no Ministério de Adoração Jesus Expresso. E se ali for da vontade de Deus, que você esteja juntamente naquele ministério, adorando ao Senhor,
contribuindo na obra de Deus, é importante que você esteja ali. Se não for ali, que seja num local onde você se sinta bem, onde a presença de Deus habite e principalmente onde não estejam distorcendo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele fala isso porque naquela época, desde aquela época, já estavam distorcendo a palavra, adaptando a palavra aos costumes, né? Às vontades do homem, às vontades da carne e distorcendo o evangelho de Jesus. Procure um ministério que esteja de acordo com a Bíblia Sagrada. Nosso compromisso é pregar o que está de acordo o que está na palavra. Nosso compromisso é estar baseado na palavra de Deus, independente de qualquer situação, independente de qualquer novidade que apareça, né? Estar na palavra de Deus, isso que é o importante. Amém? Eu quero orar por você nessa hora, você que quer aceitar a Jesus, que o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e te chamou nesse momento, e você sentiu a presença de Deus aí, onde você está. Eu quero orar juntamente com você para que você venha aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uma oração simples, uma oração que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu peço que você venha confessar isso juntamente conosco, com a Igreja do Senhor, e esteja procurando o ministério ali de Adoração Jesus Expresso e confessando a Jesus diante da igreja também, não somente online, mas diante da igreja, diante do corpo de Cristo. Amém? Senhor meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Deus. Glorificamos e adoramos o teu nome neste lugar, Pai. Eu oro por essa vida, Senhor, que ainda não te conhece, Pai, mas que sentiu, Senhor, o fogo do Espírito no seu coração, Pai. Em que o Senhor tocou, Senhor, através dessa palavra, Pai. Essa vida, Senhor, que parou para ouvir essa mensagem, Deus. Espírito Santo de Deus, venha tocar nesse coração, Senhor, e transformar, Senhor. Ó Pai, que ela venha confessar, Senhor. Confessamos, Pai, a Jesus, ao Senhor, como nosso único e suficiente Salvador. Confesse agora que eu aceito ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. E declare isso para Jesus, que o Senhor é o único na minha vida. O Senhor é suficiente na minha vida, não preciso de nenhum outro Espírito a não ser o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que estava desde o início da criação do mundo, desde o início, o Filho, o Pai, o Espírito Santo estavam desde o princípio, desde o início, os três estavam presentes na criação que se tornam um, a Trindade estava desde o início. Confesse a Jesus como seu único Salvador, que o Espírito Santo de Deus venha guiar, venha dirigir, venha direcionar a sua vida, em nome de Jesus, que Ele venha estar à frente, conduzindo os seus passos para a glória de Deus e transformando esse vaso de barro, que cada um de nós, que Ele venha transformar o nosso vaso em um vaso novo, encher da sua vontade, da sua presença, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Você tenha uma noite de paz, de amor, tenha um sono abençoado, uma semana de prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar alguns recados. Você que deseja contribuir para o Ministério de Adoração Jesus Expresso, você pode estar depositando na conta que está passando aí embaixo. Você que deseja também estar ajudando ali na cesta básica, vai estar passando aí todos os dados para que você possa entrar em contato, estar contribuindo aí com a cesta básica. Você também que deseja saber o endereço da nossa igreja, vai estar passando aí o endereço e os dias de culto
presenciais, você pode estar indo ali na Rua Real Grandeza 358, Casa 30, ali em Botafogo. Está passando também aí o número de telefone, caso você tenha dúvidas, caso você deseja uma oração. Entre em contato conosco, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo venha te guiar, te conduzir, para que você esteja firmado em Cristo Jesus, principalmente em Cristo Jesus, e também venha estar em uma igreja congregando, participando do corpo de Cristo, participando da ceia do Senhor, esteja na obra de Deus, porque Deus ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adoração, não pense que adoração é somente cantar, não. Adoração é em tudo que nós fazemos para Cristo, né? Na igreja, tudo que nós fazemos na presença de Deus, em adoração ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, te guarde, em nome de Jesus.